Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade, a sua necessidade maior, a sua necessidade, a necessidade de cada um de nós, a nossa maior necessidade é ter o Espírito Santo dentro de nós. Sem ele não há solução de problemas, sem ele não há como você ser feliz. É impossível ser feliz sem o Espírito de Deus, sem receber o Espírito Santo, sem ser batizado com o Espírito Santo, sem ser selado com o Espírito Santo. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter o que você quiser ter nessa vida. Mas se você não tem o Espírito Santo, você vai continuar sendo pobre, miserável e infeliz. Não tem jeito. Só Ele, o Espírito de Deus, nos guia de acordo com a vontade dEle e que vai fazer-nos completos. Por quê? Porque Ele, Deus, sabe o que é melhor para nós e Ele quer agradar também o nosso coração. Mas deixe-me falar uma coisa para vocês. Nós temos falado sobre a justiça e injustiça. Justiça e injustiça. Quem não ama a justiça? Quem é que odeia a injustiça? Quem odeia a injustiça? Todo mundo, o ser humano, nasce já com aquele, eu penso, com aquele estigma, com aquela vontade, com aquela gana, sempre de querer justiça, especialmente quando ele é injustiçado. Mas quando nós falamos de justiça, quando a Bíblia fala de justiça ou injustiça, está se referindo justamente à raiz da injustiça, a raiz ou as raízes da injustiça, que é o pecado, ou são o pecado. Veja só, às vezes a pessoa diz assim, poxa, bispo, eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que, se eu não puder ajudar, eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que vive para a minha família, eu vivo uma vida regrada, de certa forma. Eu não sou perfeito, mas eu não faço mal a ninguém. Por que eu sofro tanto? Por que eu sofro tanto? E aí, o diabo sopra na cabeça dessa pessoa assim, olha, não, você nasceu para sofrer, você nasceu porque na outra encarnação você foi má, agora você está pagando. Tudo conversa fiada, tudo mentira. Não, você está sofrendo porque é o seu destino, você nasceu para isso. Seu pai foi assim, sua mãe, seus avós, o seu casamento não deu certo, o casamento dos seus pais não deu certo, o casamento dos seus avós não deu certo. Você já nasceu para isso, para sofrer. Tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Quem tem o Espírito de Deus tem a luz, tem a iluminação. Quem tem Deus dentro de si não vive na base da sorte. Não vive na base do, o meu destino é sofrer, meu destino é esse, meu destino é aquilo. Nada disso. Com Deus, o que Deus avalia numa pessoa nem sempre é o que ela faz naquele momento. Quantas pessoas nós temos visto aí, N testemunhos de pessoas que estavam vivendo uma vida completamente desordeira, completamente irregular, mas de repente tiveram um encontro com Deus, foram batizados com o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas como? Essa pessoa só fez mal e agora ela virou uma santinha. Enquanto eu estou na igreja há tanto tempo e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Vou dizer para você o porquê que as pessoas sofrem injustiça ou injustiça.
Por que que as pessoas vivem uma vida de calamidade, de tristeza, mesmo não fazendo mal a ninguém? Tem nada a ver de destino, ou está escrito na lua, está escrito nas estrelas, conversa fiada. Veja só, aqui na Bíblia, você sabe que a palavra de Deus é que ilumina o nosso entendimento. A palavra de Deus é espírito e vida. Quem dá atenção para a palavra de Deus, dá atenção para o Espírito Santo e para a vida eterna, não vida de alguns anos aqui na Terra, não. Então a palavra de Deus ensina como Deus escolhe os seus escolhidos. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Às vezes a pessoa está na igreja, vive na igreja, não faz mal a ninguém, se ela pode ajudar, ela ajuda. Mas o que Deus pesa dentro de nós? O que Deus avalia? Eu penso assim, eu penso de acordo com o que está escrito aqui. Eu creio nisso aqui. Você vê, por exemplo, Deus aqui diz o seguinte, como é Deus quem fala: achei a Davi, filho de Jessé. Não é qualquer Davi, não. Não são todos os Davis, não. Apenas o filho de Jessé. Quer dizer, define bem quem é o Davi que ele chamou, que ele escolheu, que ele achou. Porque Deus procura. Quem acha é porque está procurando. Ou não é? Se você não está procurando, você não acha. Mas se você procura, é porque você quer achar alguma coisa. Olha só, ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Homem conforme o meu coração, a minha alma, que executará toda a minha vontade. Então, presta atenção, amiga e amigo. É isso que faz a diferença. Às vezes você não faz nada de errado, mas a sua vida é uma vida imprestável. Por quê? Deus vê o seu coração. Ele vê o meu coração. Ele vê o coração de todas as pessoas. Porque Ele está procurando. Ele está buscando pessoas cujo coração seja de acordo com a vontade dele. Então, ele acha esses corações já antes de nascerem. Muito legal. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é selada com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, tem a riqueza, grandiosidade, o poder de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo. E quem dá o Espírito Santo, quem? É Deus, é o Senhor Jesus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não é porque ela mereceu, não. Não. Pelos méritos, ninguém merece nada de Deus. Mas Deus vê o coração de cada um de nós. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo o meu coração. Ele vê se o meu coração está inclinado para o altar, que é a vontade dele, ou está inclinado para a oferta do altar, por exemplo. Entende, minha amiga e meu amigo? Em cada decisão que a gente toma na vida, pensamento, quando vem aquele pensamento, Deus sabe o que a gente está pensando. E ele vê a inclinação do nosso coração. Se o nosso coração está inclinado para o que é justo, para o que é certo, para o que é correto, para o que é íntegro, aí aquela pessoa é escolhida.
Mas se o coração, que ninguém vê, só Deus conhece os corações, mas ninguém. Mas se o coração está inclinado para si próprio, é um coração voltado para satisfazer os seus caprichos, seus desejos, suas vaidades, suas ambições. Se o coração está inclinado para viver intensamente neste mundo, enquanto estiver vivo, então Deus avalia isso. Então ele descarta, porque ele está buscando pessoas cujos corações estejam alinhados com ele, combinando com o dele, desejando fazer a vontade dele. E a vontade dele é justiça. É justiça. A vontade de Deus, Deus é justiça. Deus odeia a injustiça. Deus abomina a injustiça, que é o pecado. É o pecado. Por exemplo, você vê, só para pensar um pouquinho, para ajudar a entender isso. Deus criou Adão e Eva perfeitos e disse para Adão, olha, Adão, presta atenção, tudo isso aqui é seu, mas aquela árvore ali, aquela árvore é minha propriedade, não toque nela, porque o dia que você tocar, você vai morrer. A Eva sabia disso. A Eva sabia. Deus falou, não toque, porque se você tocar, você vai morrer. Aí o que aconteceu? Eles tocaram. Só isso. Desobedeceram. Se fosse hoje, a pessoa diria assim, poxa, mas uma frutinha, pô, pela lá, só por causa disso eu vou perder a eternidade, eu vou morrer? Deus é muito duro. Não, não é não. É que ele é perfeição, ele é justiça, ele é verdade. Então, qualquer que seja a inclinação nossa para a injustiça, para o que é errado, para o que é pecado, então isso já faz afastar a pessoa de Deus. É claro que muita gente, a maioria, vive no pecado, mas há pessoas que mesmo no pecado, mesmo nascendo no pecado, há pessoas que têm um coração voltado para o que é justo, o que é certo. É como eu já falei aqui, um testemunho de uma jovem, ela era menina de programa, garota de programa, e lá, na hora em que estava se relacionando com o homem, ela estava lá dando o seu corpo, emprestando o seu corpo, e ele estava lá bufando de prazer, mas ela tinha lágrimas nos olhos, porque naquele momento ela dizia, meu Deus, não é essa a vida que eu escolhi, não é isso que eu queria, me tira dessa vida, me ajuda, eu tenho que alimentar o meu filho, a minha filha, enfim, eu tenho que viver, tem misericórdia de mim. Naquele momento, Deus ouviu a oração daquela pessoa. No momento do coito, da relação sexual, ela falou e Deus ouviu a sua voz. Ela estava no pecado, mas o coração dela estava inclinado para o que era certo, o que era justo. Então, você que está me assistindo de dentro de uma prisão, um hospital, que está vivenciando um momento amargo na vida, Deus está avaliando o seu coração. O que você está querendo? Se o que você quer é o que é certo, o que é justo, viver uma vida cuja consciência não tenha nada do que acusar,
pode ter certeza que Deus vai visitá-la, vai visitá-lo. Pode ter certeza disso. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama os que têm o coração sincero. E aqui ele fala, escolhia Davi, olha só, achei a Davi, melhor dizendo, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Porque normalmente o ser humano é conforme o coração do diabo. Por isso que a maioria das pessoas está perdida por esse mundo. Por isso há guerras, por isso há desgraças, por isso existe toda sorte de maldade, de perversidade, de injustiça. Porque o ser humano é inclinado para o mal. Mas aqueles cujos corações são inclinados para o que é justo, o que é certo, o que é perfeito, o que é bom, de acordo com o coração de Deus, estes ele salva. Entendeu, minha amiga? Meu amigo. Então agora você sabe que a sua vida em relação a Deus não depende de terceiros, não depende da religião, não depende da igreja, da denominação, não depende de ninguém, a não ser de si próprio. Depende do seu coração, para onde ele está inclinado. Então, por exemplo, muitos colegas meus, ex-pastores, saíram da obra, mas estavam tão bem, meu Deus, esse rapaz, poxa, era uma pessoa tão bacana, tão espiritual, e de repente vira as costas e vai cuidar da sua vida. Por quê? Deus sabia do coração dele. Ele estava ali na obra, fazendo a obra, supostamente à vontade de Deus, mas o coração dele estava inclinado para servir-se a si mesmo. Então muitos saem. E saem atirando para tudo quanto é lado, especialmente atirando em mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, mentirem, disserem todo mal contra vós outros. É porque é grande o seu galardão. Então, e olha, eu vou dizer para você uma coisa, aqui para nós, eu não quero passar aqui um sentimento que vai gerar inveja, não. Mas quem Deus escolhe é porque ele achou que deveria ter sido escolhido. É o caso de Davi. Davi fez o que fez. Davi cometeu erros terríveis, crassos. Mas Davi era um homem cujo coração era de acordo com o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele achou, por exemplo, a Virgem Maria. Ele achou aquela jovem, 16 anos, se eu não me engano. Ele achou para que nela fosse gerado o filho dele, Jesus. Ele achou. Havia muitas jovens, boas, fiéis, leais, mas ele achou Maria. E aí? Se ele achou, quem é que vai discutir com ele? Né? Então, se ele me achou, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Se ele me escolheu, se ele escolheu você, se ele escolheu a Moisés, se ele escolheu a Davi, se ele achou Davi, se ele achou nós que recebemos o Espírito dele, graças a Deus. Se ele não achou você ainda, avalie o seu coração, avalie as inclinações do seu coração, da sua alma, da sua vontade,
Porque tudo que Deus quer é que nós façamos a vontade dele. Adão e Eva desobedeceram, fizeram a vontade de si próprio, fizeram a vontade do diabo e, consequentemente, desobedeceram a Deus. Quer dizer, deixaram de servir a Deus para servir o diabo. E aí, essa humanidade está perdida por causa disso. Mas Deus continua procurando. Ele achou Davi, ele quer achar você. Mas só depende de você, do que você tem dentro de si. Isso não tem nada a ver com religião, viu, minha filha, minha amiga, meu amigo? Isso não tem nada a ver, a pessoa é boazinha, boa. Isso tem a ver com a inclinação do coração, dos desejos, da sua alma, os desejos, suas cobiças, seus projetos, sonhos pessoais. Quantas pessoas estão me assistindo aqui agora, nesse momento, e o Espírito Santo deve estar falando com elas, com certeza, que dizem assim, eu não entreguei a minha vida para Jesus porque eu não quero entregar. Poxa, eu sou muito nova, eu sou muito novo, eu quero viver a vida. Quer dizer, a inclinação para servir-se a si mesmo. Mas será que vai ter tempo para um dia se voltar para o Senhor? Será? Nós vimos aí que aqueles jovens, aquela juventude toda que estava lá na festa, na balada e tal, de repente entraram lá o pessoal inimigo de Israel e foi para cima, matou, destruiu, estuprou, levou cativo, enfim, o inferno. Estavam lá gozando a vida, aparentemente. Deus achou Davi. A pergunta é, você já foi achada? Você já foi achado por Deus? Hein? Talvez você esteja aí pensando, puxa, eu não dou sorte da vida. Não depende da sorte. Depende da intenção do seu coração, da inclinação que você tem dentro de si. Só isso. Isso acontece com todos. Pastores, bispos, obreiros, obreiras, levitas. Aconteceu na época dos religiosos. Por exemplo, havia os religiosos judeus, mas houve um homem chamado Nicodemos que tinha um coração inclinado, um coração sincero, e Jesus se revelou para ele. A mulher de Samaria, ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava vivendo não era marido dela, mas Jesus se revelou para ela. Por quê? Jesus se revelou para Davi, escolheu a Davi. Você já foi escolhida. Como é que você faz para ser escolhida? Vai depender do que está dentro de você. Isso é muito pessoal. Isso é muito individual. E cada um tem que se autoanalisar e verificar o que está faltando. Mas quando Deus achou Davi, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Davi sobreviveu, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.